Existe uma crítica feita por Fábio Sabino sobre uma fala de Jesus registrada no Evangelho de João. O texto diz o seguinte: vocês serão expulsos das sinagogas, de fato. Virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando um culto a Deus. A conclusão apresentada por ele é que Jesus teria mentido, e o argumento é o seguinte: Jesus estava falando com os apóstolos naquele momento, e como nem todos os apóstolos foram mortos dessa forma, então a fala de Jesus não teria se cumprido. Mas aqui existe um erro grave de interpretação. O problema está na maneira como se entende a palavra vocês. Na Bíblia e na linguagem humana em geral, quando alguém fala a um grupo usando vocês, nem sempre significa que cada indivíduo separadamente. Muitas vezes a fala se refere a um grupo como um todo, ou até mesmo ao movimento que aquele grupo representa. Por exemplo, um professor pode dizer a uma turma inteira o seguinte: vocês vão enfrentar muitas dificuldades na universidade. Isso não significa que cada aluno terá que passar exatamente os mesmos problemas, porque a frase descreve uma experiência geral, e algo semelhante acontece nas palavras de Jesus. Ele fala aos discípulos presentes, mas as palavras naturalmente se estendem a toda a comunidade de seguidores que surgiria a partir deles, ou seja, a igreja. E, portanto, transformar a palavra vocês em uma promessa individual sobre o destino de cada apóstolo já é por si só uma leitura problemática. Agora observe novamente o versículo. Jesus diz: vocês serão expulsos das sinagogas, de fato. Virá o tempo em que quem os matar pensará estar prestando um culto a Deus. Perceba que o foco da frase não está na quantidade de discípulos mortos. O foco está na mentalidade de quem faria a perseguição. Jesus está revelando algo sobre o coração dos perseguidores. Eles acreditariam sinceramente que estavam servindo a Deus. Para entender melhor essa ideia, preste atenção nessa analogia. Imagine um general falando a um batalhão antes da batalha: vocês serão bombardeados na trincheira. A guerra começa, alguns soldados são atingidos e outros não. Pergunto: o general mentiu porque disse que todos seriam atingidos? Claro que não. Ele estava descrevendo o tipo de guerra que eles enfrentariam e o tipo de oposição que encontrariam. Ele não estava garantindo que cada soldado individualmente seria atingido. É exatamente assim que funciona a fala de Jesus. Ele está preparando os discípulos para o tipo de perseguição que o movimento deles enfrentaria. Só que Jesus ele vai muito mais além. Ele não diz apenas que haveria perseguição. Ele revela a mentalidade de quem iria perseguir os seus seguidores. E o mais interessante é que o próprio Novo Testamento mostra isso acontecendo. Antes de se converter, Paulo perseguiu cristãos com exatamente essa convicção. Ele mesmo confessou depois dizendo: eu pensei que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Ou seja, Paulo acreditava sinceramente que estava defendendo a fé e servindo a Deus quando perseguiu os cristãos. Perceba como isso corresponde exatamente ao que Jesus havia descrito. Pessoas religiosas perseguindo seguidores de Cristo, convencidas de que estavam prestando um serviço a Deus. Portanto, o problema dessa crítica não está no texto. O problema está em transformar uma descrição geral da perseguição que os discípulos enfrentariam em uma promessa individual sobre o destino de cada apóstolo. Portanto, quando lemos João com atenção, percebemos que Jesus não estava fazendo uma previsão matemática sobre o destino individual de cada apóstolo. Ele estava revelando algo muito mais profundo. Estava mostrando a mentalidade de pessoas religiosas que, convencidas de estarem defendendo a fé,
acabariam perseguindo os próprios irmãos. E o próprio Novo Testamento mostra exatamente isso acontecendo. Pessoas sinceras, mas sinceramente enganadas, pessoas que acreditavam estar servindo a Deus, quando na verdade estavam lutando contra aquilo que Deus estava fazendo. Por isso, antes de concluir que Jesus errou ou mentiu, talvez a pergunta mais honesta seja outra. Será que estamos realmente lendo o texto com atenção? Ou estamos colocando no texto algo que ele nunca disse? Se você gostou dessa análise, deixe a sua opinião nos comentários. E se quiser ver mais conteúdos como esse, analisando textos bíblicos com calma, com contexto, com raciocínio, considere se inscrever no canal.